Olá, este é o Futebol e suas histórias. Neste vídeo, vamos falar sobre uma história muito conhecida entre os torcedores do Santos. Nas arquibancadas da Vila Belmiro, podemos ouvir gritos fazendo referência ao time de Pelé que, entre seus feitos, há a façanha de ter parado uma guerra sangrenta na África. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal, apoiando nosso trabalho e fazendo com que o conhecimento chegue para mais pessoas. A Guerra de Biafra foi um conflito que ocorreu na Nigéria, na década de 60, entre o governo nigeriano e a província de Biafra. Essa guerra resultou em um dos conflitos mais mortais e destrutivos da África pós-colonial. A origem do conflito remonta ao fim do domínio colonial britânico na Nigéria. Após conquistar sua independência em 1960, a Nigéria, um país diversificado etnicamente, enfrentou desafios na construção de uma nação unida. A disputa política, a rivalidade étnica e a distribuição desigual de recursos econômicos agravaram as tensões entre os grupos étnicos nigerianos. O movimento pela independência de Biafra foi liderado principalmente pelo povo Igbo, que se sentia marginalizado no contexto político e socioeconômico nigeriano. A região de Biafra era rica em recursos naturais, como o petróleo, o que aumentou as tensões entre o governo nigeriano e os separatistas de Biafra. A guerra que se seguiu foi marcada por confrontos violentos, bombardeios aéreos, fome e atrocidades cometidas por ambos os lados do conflito. O governo nigeriano impôs um bloqueio naval e terrestre a Biafra, causando uma grave escassez de alimentos e medicamentos. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido de fome durante o conflito, muitas delas crianças. Em meio a esse cenário sombrio surgiu uma oportunidade única para um clube de futebol brasileiro. O Santos estava fazendo excursões pelo mundo, que eram muito mais rentáveis do que disputar a Libertadores. No momento, o Santos fazia exibições na África Ocidental e, no início da viagem, passou pela Nigéria, mas recebeu um novo convite para regressar ao país, dessa vez próximo ao conflito. O presidente do Santos na época, Jorge Cury, foi corajoso o suficiente para aceitar o convite e reunir a equipe, incluindo Pelé, para viajar à Nigéria, apesar de que só aceitou após receber garantias de que a equipe ficaria em segurança. O momento era delicado, já que o país enfrentava uma guerra devastadora, mas o clube acreditava que o futebol poderia ajudar a unir as pessoas e dar um vislumbre de esperança em meio à escuridão. O intuito do governo nigeriano era melhorar sua imagem diante da população de Benin. O impacto desses jogos foi enorme. Pela primeira vez em muito tempo, a população nigeriana pôde se reunir, esquecer as diferenças e celebrar o amor pelo futebol. Os estádios estavam lotados, com pessoas de diferentes etnias e facções políticas torcendo pelo Santos e se divertindo juntas. A partida aconteceu em 4 de fevereiro de 1969, entre o Santos e a seleção do Meio-Oeste, com o estádio em lotação máxima. O jogo terminou 2-1 para o alvinegro da Vila Belmiro. Lima, jogador do Santos, comentou posteriormente que não houve nenhum problema durante a viagem e que foram muito bem tratados no país. Pelé também deu entrevista para o jornal A Tribuna descrevendo um pouco da viagem para a África. Na África, por exemplo, nós fomos de carro aberto do aeroporto para o hotel e todos queriam tocar em mim, levantavam as mãos me procurando, quando passava. Parecia que estavam pedindo para eu tirar alguma agonia deles. Só de lembrar, fico arrepiado. Aquele monte de mãos, mas por que eu? Não gastei dinheiro, não tive oportunidade de preparar nada. Minha família era humilde. Entre o público, estava o Obaquinzua II, uma espécie de rei da região. O jornal A Tribuna, de Santos, foi o único a enviar um jornalista para cobrir a viagem. O jornal conta uma história de que o time do Santos foi à casa do Obá e cada jogador se apresentou para aquele senhor de 70 anos, de semblante sério e silencioso. Quando chegou a vez de Pelé se apresentar, o Obaquinzua II sorriu e disse: "Você é Pelé." Foi esse mesmo jornal que fez a declaração sobre esse fato. Pessoas que lutavam em uma guerra civil interromperam-na para vê-lo jogar, tratando-se de Pelé. O jornal A Tribuna publicou sobre o encontro de Pelé com o Obaquinzua II. Era Pelé, o homem-deus que ele queria conhecer. Era o encontro de reis que ele aguardava com ansiedade. Pelé estava ali, bem à sua frente, e ele continuava olhando como um menino que olha para o brinquedo há tanto desejado. Ali estava à sua frente, Pelé.
Akinzu esqueceu-se por uns momentos de suas 26 esposas, de seus 216 filhos e 84 filhas, esqueceu-se de sua majestade e ficou olhando Pelé, rei como ele, homem da raça negra como ele, quase um deus como ele. Akinzu esqueceu-se por mais alguns outros momentos de seus 70 anos de vida intensa e permaneceu com seu olhar pregado ao de Pelé. Transformará o guia espiritual de 2 milhões de seres num simples ser que viveu momentos de adoração a um novo Deus, que ele só conhecia de ouvir falar. Em outubro de 1974, o jornal Folha de São Paulo também falou sobre esse episódio, após a despedida de Pelé dos gramados, e Pelé já parou uma guerra, também. Em outra excursão que o Santos fez à África, havia um jogo marcado em Biafra. Naquela época, Biafra se levantava contra o governo nigeriano, tentando sua independência. Houve uma trégua de 2 dias nesta guerra para que Pelé pudesse mostrar o seu futebol. Assim que o Santos levantou o voo, a guerra começou. O Peixe deixou um legado duradouro na Nigéria, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a paixão pelo futebol pode trazer luz, unidade e esperança. Esse episódio icônico demonstrou que o esporte vai além da rivalidade e pode exercer um papel importante na busca pela paz mundial. Em 1970, após 3 anos de luta, Biafra rendeu-se ao governo nigeriano, encerrando oficialmente o conflito. A rendição foi causada principalmente pela exaustão militar, a fome generalizada e a falta de apoio internacional aos separatistas. A Guerra de Biafra teve um impacto duradouro na Nigéria e na África como um todo. Além das perdas humanas e da destruição física, o conflito exacerbou as tensões étnicas e religiosas existentes no país, contribuindo para instabilidades subsequentes na política nigeriana. Também desencadeou um debate mundial sobre a responsabilidade da comunidade internacional em intervir em situações de genocídio e fome em massa. No total, estima-se que essa guerra ocasionou a morte de 2 a 3 milhões de pessoas, fruto ainda das políticas imperialistas dos países europeus, que uniram povos de diferentes etnias sob um único governo. Deixe seu comentário falando sobre o que achou. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Postamos vídeos novos toda sexta-feira, às 4 da tarde. Até a próxima!